Olá, bem-vindos ao Poder Raro, mais um podcast, mais um episódio nosso do Muito Somos Raros. Poder Raro é o nosso podcast que conversa com toda a comunidade rara no Brasil. Hoje a gente está aqui recebendo duas pessoas importantíssimas, que estou muito feliz de conhecer. A Rebeca Araújo, que é mãe do Caleb, de 2 anos e 5 meses, né, Rebeca? Isso mesmo. Muito bem-vinda, bom te ver aqui hoje com a gente. Rebeca participou com a gente no Muito Somos Raros, sim, inclusive da nossa campanha, Raros, mas não invisíveis, né, Rebeca? Sim, sim. Foi muito bom. Então, prazer te receber aqui no Muito Somos Raros. O Caleb, ele foi diagnosticado com a doença de inclusão das microvilosidades. Isso mesmo. Né? E quem fez esse diagnóstico, né, participou com o diagnóstico do aconselhamento genético, na verdade, da Rebeca, foi o doutor Paulo Vitor, que está aqui com a gente também hoje. E vai conversar um pouco com a gente sobre toda essa história, toda essa jornada que a Rebeca passou e contar um pouco de tudo que vocês estão fazendo também aí em prol dos pacientes raros e para que a gente tenha cada vez mais diagnósticos corretos das doenças raras e no tempo certo, né? Então, bom dia também. Obrigado. Doutor, muito bom que você está aqui com a gente estar hoje. Aqui com vocês. Muito legal. Rebeca, começa contando um pouco para a gente como é que foi essa trajetória até o diagnóstico, né, do Caleb, como que foi o momento, como que você descobriu, né, como que você conseguiu chegar nesse diagnóstico? Sim, primeiro, muito obrigada, né, é um prazer estar aqui com vocês dois, né, compartilhando um pouco mais da nossa história. Então, a descoberta da condição de Caleb foi uma surpresa para nós. Na gestação, não apresentava nenhum sinal. Ele é seu primeiro filho? Meu primeiro filho. A gestação foi super tranquila. Apenas na 35ª semana, perto de chegar aos 9 meses mesmo, que eu tive um aumento do líquido amniótico, mas nada sugestivo e ligado à doença, né? Naquele momento. Caleb nasceu de um parto cesáreo de emergência, porque já estava evacuando dentro da minha barriga, já dando os primeiros sinais, só que ninguém sabia. Sim. Acontece com muitos bebês isso. E ele nasceu bem. Só que cada dia que se passava, Caleb perdia mais peso. Caleb nasceu até com peso bom. Ele nasceu um prematuro tardio de 36 semanas. Sim. Mas ele nasceu com um peso bom e super bem. Só que no 5º dia de vida, ele já tinha perdido quase 1 quilo. E foi aquilo que assustou os pediatras, porque não é normal. É comum a criança perder peso, né, assim que nasce. Algumas gramas, né? Exatamente, algumas gramas, mas Caleb já tinha perdido quase 1 quilo e ele já estava totalmente diferente do primeiro dia de vida. Isso chocou muito os pediatras, né, que disseram, não, tem alguma coisa aí. Ele estava na UTI semi-intensiva? Não, então, ele nasceu e ficou na enfermaria comigo, Sim. recebendo antibiótico comigo, porque eu estava com infecção também, e ele estava lá recebendo antibiótico comigo na enfermaria. Só que no 5º dia de vida ele foi transferido para a UTI, porque os médicos disseram, não, tem algo errado, precisamos investigar se isso não é uma alergia severa, se isso não é algo mais grave, porque ele mamava e perdia peso, não segurava o peso. Ele tomava fórmula, também não segurava o peso, e continuava uma diarreia, que é o principal sintoma da doença dele. É uma diarreia intratável que não cessa por nada. Então, desde o primeiro dia de vida, dentro da barriga, Caleb já apresentava os sintomas da doença. E a gente não sabia. E apenas com 3 meses de vida foi que ele fechou o diagnóstico, depois de muito os médicos estudarem, né? A doença é muito rara. E eles achavam que eram outras coisas. Quando ele nasceu, ele já fez o teste do pezinho. Fez o teste do pezinho não deu nada. Não detectou nada. Ele também fez um painel genético de doenças tratáveis e também não deu nada. Também não detectou. Porque como é uma doença rara, acho que tem que ser exames mais específicos, né? Para identificar. O doutor Paulo vai explicar pra gente Exatamente. já. E ele fez o genoma, que avalia, né, os genes. E foi ali que ele fechou o diagnóstico da doença de inclusão microvilositária. Entendi. Como foi para você durante esse período desses 3 meses? Porque, nesse caso, até você teve um diagnóstico relativamente rápido. Sim. Né, considerando pacientes de doenças raras. Sim. Mas, mesmo assim, num momento super complicado, que é o momento que a gente imagina tudo para o nosso filho, né? Acabou de ter o bebê, é um momento de festa. Como que foi para você até receber esse diagnóstico?
Nossa, eu me lembro que quando ele foi transferido para UTI, nossa, eu fiquei desesperada, porque quando fala em UTI, a gente já pensa o pior, né? A gente já Sim. imagina o pior. E quando ele foi transferido da UTI, eu fiquei desesperada. Meu Deus, o que tem com meu filho? O que há de errado com ele? E os médicos também não sabiam o que tinha de errado com ele, porque eles achavam que podia ser uma alergia severa ao leite materno, ou à glicose, ou a várias outras doenças que poderia ser, mas nada chegava a uma conclusão. E a médica neonatologista que cuidou dele, ela foi muito esforçada nessa busca para entender o que ele tinha, para descobrir o que ele tinha. Porque a doença, os sintomas dela são muito severos. Ele poderia até ter falecido antes de chegar ao diagnóstico, por causa dos sintomas da doença. Entendi. E os médicos, ao mesmo tempo que tentavam descobrir o que ele tinha, também precisavam fazer com que ele sobrevivesse um dia após outro, até fechar o diagnóstico, até ter o tratamento correto e adequado, né, para a condição dele. Que também não era muito difícil, mas que precisava ser uma coisa específica. Então, foi um momento de muita incerteza. A gente esperava que fosse alguma coisa, porque a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa com o nosso filho. Só que eu sempre brinco com o Ítalo que a gente não esperava que fosse algo tão raro. Sim. Porque a condição dele é muito rara. E não tinha nenhum caso na família que a gente já esperasse alguma coisa. E eu acho que isso é o maior baque. Porque a gente dizia... Nunca tinha tido um caso como esse na sua família? Não tinha. E foi uma surpresa eu conhecer meu esposo, nos unirmos, termos Caleb e Caleb ter nascido dessa forma. Entendi. A gente brinca que a gente ganhou na loteria genética, porque a chance disso acontecer... Sim, é muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Paulo, explica pra gente um pouco, então, como que é essa condição, como que foi até ao diagnóstico aí, né, do Caleb, e o que hoje a gente tem, que poderia, de repente, até estar melhor, né, nos hospitais, quando um bebê nasce, para que esse diagnóstico, esse tipo de diagnóstico seja fechado cada vez mais rápido. Perfeito, Regiane, muito bom. Sempre que eu escuto a história da Rebeca, eu fico super arrepiado, porque é a jornada do paciente raro e o diagnóstico faz toda a diferença, né? Então, eu não fiz parte do processo do diagnóstico, mas eu também tenho uma instituição filantrópica que a gente conversa sobre as condições raras para tentar trazer mais visibilidade aos diagnósticos, né? Quando eu conheci a Rebeca, o Caleb, eles já tinham um diagnóstico, então eu só fiz parte dessa questão do aconselhamento genético, mas que também é tão importante para a gente entender melhor a condição, entender se ela pode acontecer de novo, entender por que ela aconteceu e qual o possível tratamento que a gente pode fazer, né? Certo. Primeiro, em relação à doença do Caleb, a DIN, reduzindo um pouco o nome, né? Acontece por uma alteração genética que a gente diz recessiva, ou seja, uma alteração que ambos os pais são portadores, porém não possuem nenhum sintoma. Eu costumo dizer que a nossa genética são 46 livros de receita, e esses livros eles determinam tudo sobre nós. Nossa cor do olho, nossa cor do cabelo, nossa altura, tudo é determinado pela nossa genética. É como se eu entrasse numa biblioteca e tirasse uma foto. Eu vou ter os 46 livros ali dispostos, né? E assim como numa biblioteca, tem várias formas de eu fazer essa análise. Eu posso contar a página, contar os capítulos, eu posso ver os ingredientes, ingrediente por ingrediente, e aí eu consigo saber se tem alguma alteração nessa minha receita que pode me dizer alguma informação, que a gente chama, por exemplo, de mutações. Trazendo para uma linguagem mais coloquial, o que seria isso? Eu estou na cozinha e eu quero fazer um bolo de banana. Se eu trocar a banana por morango, vai virar um bolo de morango na minha cozinha. A nossa genética é assim. Se eu sofro uma mutação genética, seja no período pré-concepcional ou no período depois que a gente diz uma mutação somática, né? Eu tenho essa troca de ingredientes e essa troca, essas mutações podem estar relacionadas com alguma doença. No caso do Caleb, por ser uma condição recessiva, realmente, eu não esperava que tivessem outros casos na família, porque a chance da Rebeca e do Ítalo terem alteração genética era de 1 para 500 mil, 200 mil. A chance deles se encontrarem é
Menor ainda. É muito menor do que ganhar numa loteria. Normalmente essas condições genéticas acontecem em casais que são primos ou casais que vêm de uma cidadezinha muito pequena e os dois nasceram na mesma Entendi. cidade, né? Então, no caso do Caleb, é uma alteração que, na verdade, os dois, o pai e a mãe, precisam ter para que a criança Isso. nasça com esse problema. Exatamente. Então, o pai e a mãe são portadores e o risco em cada gestação é de 25%. Né? Certo. Depois a gente até pode conversar um pouco dessa questão do aconselhamento genético. Que é uma coisa que eu ia... Depois a gente vai entrar nesse tema, sim. Exatamente. Mas do diagnóstico, a sua última pergunta, que é como facilitar esse diagnóstico, né? Existem duas maneiras de eu fazer um diagnóstico de uma condição genética. Eu posso fazer o diagnóstico que a gente diz preditivo pré-sintomático, ou seja, o teste do pezinho. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que é um teste que a gente faz para doenças tratáveis na infância. Ele é obrigatório em todo o território nacional, varia de 6 a 12 doenças, e hoje em dia a gente tem o teste do pezinho ampliado, que detecta mais doenças. Isso nível SUS. Outra coisa que a gente tem mais recentemente é o teste de triagem molecular neonatal. O nome coloquial dele é teste da bochechinha. Nele tem a DIN, a doença de inclusão microvelocitária. Por que ele chama teste da bochechinha? É porque a gente faz uma coleta de saliva. É, uma coleta normal de saliva, entendi. A gente não faz uma coleta de sangue, nada. Então é um teste não invasivo, que ele é complementar ao teste do pezinho. Perfeito. E ele engloba, dependendo do laboratório, de 300 até 600 condições genéticas. E ele facilita o diagnóstico de uma condição genética que tenha manejo na infância, antes mesmo dos sintomas. Esse teste, então, ele é um teste complementar ao teste do pezinho, Exatamente. Mesmo o teste do pezinho ampliado. Exatamente, Entendi. Porque o teste do pezinho, ele detecta condições também não genéticas. Certo. Como, por exemplo, o hipotireoidismo congênito, que é a doença da tireoide, a criança já nasce com essa doença, né? Mas no caso do Caleb, o Caleb já tinha sintomas. Então, realmente, é um teste que a gente faz para um paciente sintomático, ou seja, um teste diagnóstico. Perfeito. Então, existem vários exames que podem ser feitos. O Caleb fez o mais amplo que a gente tem disponível no Brasil hoje, que é o genoma, que ele nada mais é do que a leitura de todos os 46 livros de receita, ingrediente por ingrediente, incluindo o que eu digo que é a contracapa, que é a região dos introns. Então, esse teste possibilitou o diagnóstico. O Caleb, portanto, tem 2 mutações genéticas nesse gene, no MY05B, e uma vem do pai e a outra vem da mãe. Não tem algo, isso não é culpa dos pais, não tem algo que pudesse ter sido feito para prevenir isso, não teria como saber, porque todos nós, eu, você, Regiane, a Rebeca, todo mundo tem no mínimo 2 a 5 dessas alterações no nosso genoma, na nossa genética. O que acontece é que se eu me caso com alguém que tem uma alteração no mesmo gene, aí eu tenho um risco de 25% de uma condição recessiva. Perfeito. Isso ajuda bastante a gente a entender um pouco, né, doutor, da genética, Paulo, Exatamente. porque é uma área que a gente considera, assim, bem complicada, né? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor com essa explicação, inclusive, que você deu, falando um pouco do livro de receitas. Eu acho que ficou bem legal, porque a gente consegue entender um pouco melhor como é que essas situações podem acontecer, né? Sim. E, Rebeca, me diz uma coisa, quando você descobriu, né? E aí vocês começaram a entrar num novo universo, porque teve o universo do diagnóstico, né? Então, até saber o que é, que eu acho que é muito angustiante. Sim. Todas as vezes que a gente conversa aqui no podcast com alguém que tem um filho com doença rara, o momento até o diagnóstico, acho que é o mais angustiante, só que depois começa um novo momento, né, que é o e agora? Como é que foi isso para você? Como que foram esses estágios para você, para o seu marido? Como que é hoje para o Caleb? Como que você lidou com tudo isso? Regiane, quando a gente recebe o diagnóstico, é aquela faca de 2 gumes, né? A gente, nossa, agora nós sabemos o que ele tem. Mas também tem o peso do diagnóstico em si. Nossa, é uma condição que ele vai levar pela vida toda e é algo que a gente não esperava, mas que agora a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu brinco dizendo que quando a gente não sabia do diagnóstico, a gente estava meio que em trevas, a gente não sabia com o que estava lidando, os médicos
apontavam para todo lado para tentar ajudar, mas a gente não sabia o que era. E quando o diagnóstico surge, é uma luz no fim do túnel que É assim brilha. que os pacientes, as pessoas falam, Sim, Paulo, para você, é exatamente. bem isso. É como se tu quisesse viajar para algum lugar há muito tempo, mas tu não sabe aonde fica esse lugar. Então, quando tu encontra, tu tem todos os desafios de encontrar um hotel, saber onde tu vai se alimentar, sobreviver nesse lugar. Mas o mais importante é tu descobrir aonde tu quer chegar, né? Exatamente. Então, tem a fase do luto, né? Sim. Do diagnóstico, que é uma fase muito difícil. Mas depois, graças ao diagnóstico, a gente sabe para onde ir. A gente chega no nosso destino Chega um final. começo, né? Exatamente. Um recomeço, vamos dizer assim, Exatamente. né? Exatamente. E nesse recomeço, quando a gente soube do diagnóstico, o que tinha na literatura, o que a gente encontrava na literatura, porque eu fiquei muito interessada para entender a doença. Você partiu para pesquisa. Eu parti para pesquisa porque eu queria ser a mais informada na condição do meu filho. Mas quando você parte para pesquisa, você vê muita coisa. Vê muita coisa, inclusive muita coisa negativa ligada à doença e muita coisa antiga, desatualizada. Como a doença é rara, parece que não tem muitos estudos. Vem surgindo muitos estudos atualmente. Mas eu lembro que na época, isso em 2023, quando a gente foi em busca, o prognóstico era reservado ou baixo, a expectativa de vida da criança também era muito baixa. E isso nos afetou de uma maneira muito ruim, porque a gente esperava uma coisa, né, com o diagnóstico, mas quando a gente vai tentar entender a condição, a literatura diz que nosso filho talvez sobreviva até 1 ano. Nosso filho talvez não vá conseguir ir para casa e viva em um hospital. Só que eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não... Você não se contentou com esse resultado. Não me contentei só com isso. Eu disse, eu vou mais a fundo. Eu vou procurar pessoas que tenham a mesma condição. Porque eu quero ver se o que a literatura está dizendo é o que realmente acontece com as pessoas que têm DIN. E quando a gente vai procurar pessoas, a primeira pessoa que eu encontrei com DIN era uma americana de 40 anos. Então, aí já aumentou as minhas expectativas. Eu disse, não, peraí. Isso é uma coisa incrível, né? Sim. Que é a conexão. Você poder conectar com outros pacientes que Sim. têm, ou pais de pacientes que têm doenças raras, né? Exatamente. Porque realmente eu tenho 2 primas que têm fibrose cística, né? Que é uma doença também, e uma delas hoje uma das pessoas, acho que é a pessoa mais velha que existe no Brasil com fibrose cística, né? Então, muita gente também tinha... Os pais, hoje, quando recebem esse diagnóstico, a primeira coisa que faz é procurá-las. As 2 são irmãs, e uma delas teve filho, a filha já se formou na faculdade e tal. Numa época que tinha muito menos tratamento, agora a gente tem alguns tratamentos, porque também a medicina, quando elas foram diagnosticadas, primeiro que foram diagnosticadas com quase 4 anos, 3, 4 anos, né? E quando elas receberam o diagnóstico, tinha muito pouca coisa. Então, também vai evoluindo, né? Sim. Então, essa ideia que se passa, a gente fala muito isso aqui também, da expectativa de vida, tudo isso também, às vezes, a gente não pode considerar que é isso mesmo, né? Sim, exatamente. E aí você conseguiu encontrar essa pessoa, conversou com ela. Descobri que ela também tinha uma irmã com a mesma condição. Com a mesma condição. Só que já foi aquilo. A irmã se beneficiou, que os pais já tinham conhecimento sobre a condição e tudo mais. E o tratamento da segunda irmã já foi bem mais tranquilo. Isso nos trouxe muita esperança. Muita esperança. Sim. Aí no Brasil eu descobri que tinha o Davi, um menininho que na época tinha 9 anos. E isso também já foi uma luz. Eu fui em busca da mãe dele, né? Que era mais fácil conversar com outra brasileira. E ela me disse, não, tenha calma, vai ficar tudo bem. Tem tratamento, tem como seu filho sobreviver. Tem como ele viver uma vida normal. Diferente do que a literatura dizia. E Paulo, me fala uma coisa. Essa é uma parte interessante, porque... Isso acontece com todo mundo, né? Você recebe qualquer diagnóstico, a primeira coisa que você faz hoje, e agora com a inteligência artificial, então, é entrar no ChatGPT, não é nem mais no Google, né? Mas o que você recomenda quando um paciente recebe um diagnóstico? Porque você, como médico, né? O que é o recomendável para esse paciente quando ele recebe um diagnóstico? A gente sabe que ele vai procurar de qualquer forma,
Mas é bem isso que a Rebeca falou, vai encontrar às vezes muita coisa, não só notícias horríveis, como vai encontrar também muita coisa desatualizada, né? Perfeita a pergunta, Regiane. É uma coisa que acontece muito com as condições raras, porque às vezes até profissionais da área da saúde não sabem como lidar ou o que falar para os familiares, né? Então, eu acho que se encontrar uma condição rara, genética, ou se estiver suspeitando, primeiro procurar um médico geneticista. E a gente sabe que tem muito poucos médicos geneticistas no Brasil, né? Exatamente. Tem pouquíssimos médicos geneticistas, Sim. né? Quantos médicos geneticistas a gente tem hoje no Brasil? Hoje em dia, aproximadamente 400, 420. É muito pouca gente. Pouco. Uma especialidade ainda muito rara, vamos Exatamente. dizer assim. A gente estima que esteja faltando 1.500 médicos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que indica um médico a cada 100 mil habitantes, né? Então, realmente, o médico geneticista, ele ajuda a ser uma bússola nesse caminho das condições raras. Porque igual a gente conversou, né, Rebeca, na primeira consulta, sobre o que a gente tem em literatura, mas que a gente não pode só olhar para aquela literatura, porque cada paciente é único, individual. A literatura está considerando que muitas vezes os pacientes têm um diagnóstico muito tardio, ou às vezes não tem a possibilidade do diagnóstico, né? E é essa a realidade da DIN, Paulo? O diagnóstico ainda é tardio? Muito. O diagnóstico do Caleb, graças ao projeto do SUS, do hospital que ele estava, foi muito Qual rápido. era o hospital? Foi o Hospital Universitário Onofre Lopes. Foi através dele que a gente conseguiu o genoma. Fica lá em Natal. Fica em Natal. No Rio Grande do Norte. E o genoma é um projeto federal, né, de pesquisa e de rastreamento desses pacientes. O Caleb fez parte do Genomas Críticos, que é um teste que sai em poucos meses ou dias. Foi muito rápido. E que realmente possibilitou esse diagnóstico tão rápido. Mas isso porque o hospital já faz parte desse programa, né? Mas não é a realidade, dos outros lugares, né? Não, eu não sei exatamente como isso foi uma... Você estava nesse hospital? Foi uma coincidência ou você buscou por esse hospital? Caleb nasceu na maternidade ao lado do Onofre, do hospital. A médica neonatologista que também acompanhava era de ele... lá. Não, ela conhecia uma médica gastro, que era de lá. E ela já conhecia o genoma e tudo mais, liderava o genoma na época, se eu não me engano. Entendi. E facilitou essa comunicação. Sim. Entendi. Então foi realmente muita sorte de ter toda essa conexão para esse diagnóstico. Sim. Muitas crianças que às vezes nascem em hospitais em cidades menores, mais interioranas, que não têm acesso ao exame genético, a criança fica sem um diagnóstico e, consequentemente, crianças com DIN acabam não sobrevivendo realmente sem o diagnóstico, né? Porque o tratamento a Rebeca pode falar até melhor que eu, é a nutrição parenteral. Então, são crianças que não vão absorver os nutrientes via oral e, consequentemente, se eu não tenho nutrientes, eu não consigo desenvolver e sobreviver. Então, o diagnóstico genético, ele possibilita para as crianças com DIN, apesar da DIN ainda não ter cura, ele possibilita o tratamento que é a nutrição adequada e personalizada para eles, né, Rebeca? Isso, e eu falo, Regiane, que tudo foi uma obra de Deus muito bem planejada, porque nós somos de Caicó, uma cidade do interior com 70 mil habitantes. Lá não tinha UTI, lá com certeza não tinha médico geneticista, e Caleb resolve nascer em Natal. Você estava em Natal? Não, a gente teve que ir para Natal por causa das condições. Eu já estava na gestação de risco por causa do líquido amniótico e o médico resolve nos transferir para Natal. Mas sem saber de tudo que viria pela frente. Se ele tivesse nascido em Caicó, ele teria ido para casa com certeza com poucos dias de vida, com 3 dias, porque normalmente, quando se nasce no interior, vai para casa muito mais rápido. É comum o paciente com DIN nascer prematuro? Não, na verdade, pelo que eu pesquisei, a maioria nasce com 36 semanas. Alguns, porque a DIN também tem algumas variáveis, né? Como se tivesse um espectro. Tem crianças que têm o mesmo gene de Caleb e tem crianças que têm outro gene. Genes. Que é uma forma mais, vamos usar essa palavra, mais leve dos sintomas da doença se apresentar. E quando o Caleb nasce em Natal, isso facilita o diagnóstico. Ele recebe o diagnóstico pelo genoma em menos de 30 dias, o que é muito raro também, né? Porque é um exame que tem, eu acho que acredito, uma demanda alta. E Caleb recebe o diagnóstico muito rápido, o que é essencial para ele sobreviver.
Entendi. Então, assim, isso, ao mesmo tempo, você foi sorteado de diversas formas, Sim. né, em toda essa história. E aí, quando você recebe o diagnóstico, e aí começa o momento de agora. Como é que foi esse momento? Então, a médica dele, a neonatologista, ela foi muito essencial nisso, porque ela se dedicou. Ela buscou entender, não era a área dela. Ela não era gastro, porque é a especialidade que cuida da doença do Caleb. Ela não era geneticista, mas ela fez ao máximo para tentar entender a condição dele e trazê-lo para um centro de referência em reabilitação intestinal que cuidasse do caso. Então, a nossa luta dos 3 aos 6 meses dele foi trazer ele para um centro de reabilitação intestinal para ele receber o tratamento adequado. E todas as crianças com DIN hoje no Brasil, que eu tenho conhecimento, são atendidas pelo mesmo centro, que é aqui no Menino Jesus, que ele é referência em reabilitação intestinal e é do SUS. Certo. Então, hoje nós temos as 4 crianças com DIN vivas e as 4 fazem tratamento através do Menino Jesus. E qual que é o tratamento da DIN? O tratamento da DIN é como o Paulo falou, é nutrição parenteral, é controle dos sintomas, né, que é a diarreia, que a diarreia, é um ciclo, né? A diarreia, ela causa desidratação e a desidratação causa acidose metabólica. Então, esses são os principais sintomas da doença, diarreia, desidratação e acidose metabólica, que é um desequilíbrio nos eletrólitos. E para controlar esses sintomas, a nutrição surge, né, para repor o que a criança perde através da diarreia e nutre ela. Nutre todas as necessidades que ela precisa. Então, na nutrição de Caleb tem proteína, glicose, oligoelementos, vitaminas, tem carboidratos, tudo o que ele precisa. Então, a gente fala, Caleb nem precisa comer, porque tudo o que ele precisa está na nutrição, que é perfeita para ele. E a partir daí, esse é um tratamento que é para a vida toda. Sim. É um tratamento crônico. Isso. Ele vai fazer para o resto da vida dele. É um tratamento paliativo, né? Porque a doença, como o Paulo falou, não tem cura. Há estudos, hoje em dia, envolvendo para buscar essa cura. Mas é um tratamento paliativo que é, de certa forma, também uma faca de 2 gumes, porque ele precisa de um catéter venoso para receber essa nutrição. E o catéter venoso, por vezes, pode infeccionar, causar trombos venosos. Caleb tem 3 trombos venosos. Então, isso é algo que a gente tem que cuidar muito bem. Se a gente quer que nosso filho viva por muito tempo, a gente tem que cuidar muito bem dele. E eu creio que a gente está fazendo um bom trabalho. Com certeza. E, Rebeca, aí vem esse momento. Você descobre, você começa o tratamento. Como você falou, um tratamento paliativo, mas a gente está cuidando, vai olhando para tudo que, né, porque acabam acontecendo outras coisas nesse meio tempo. E você, a mãe, o seu marido, como que ficam vocês, a família, em torno dessa nova realidade? Como que é isso? Quando a gente recebe o diagnóstico de Caleb, nós contamos, né, para a nossa família, mas a nossa família está de longe, né? A gente está na capital, nossa família está no interior. Então, eles ficam de longe, eles não conseguem dar um apoio tão forte, mas ter meu esposo ao lado, meu esposo ser bem presente, os 6 meses de vida que Caleb passou internado lá em Natal, meu esposo estava comigo. Então, isso foi essencial para eu não endoidar. Eu tenho certeza, porque imagine a sobrecarga que a gente passa naquele momento. Nosso filho nasce, nosso filho não vai para casa, nosso filho recebe um diagnóstico de uma condição rara e ter que enfrentar tudo isso sozinha teria sido demais. E meu esposo está ali ao meu lado, me apoiando, me ajudando, né, a lidar com tudo isso, porque tem um puerpério, tem toda aquela questão pós-parto. E eu digo que eu não entrei numa depressão, primeiro, graças a Deus, e segundo, graças ao meu esposo, que sempre me apoiou, que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, porque não é fácil. Não é uma jornada fácil, porque isso é só o início de tudo. Mas eu acredito que você ter as pessoas certas ao seu lado faz toda a diferença. Faz toda a diferença nisso. Com certeza. Paulo, como que é normalmente quando os pacientes chegam, né? Quando recebem essa notícia, você como médico, como que o médico se posiciona nesse momento? Nessas questões. Certo, Regiane. Eu acho que o mais importante é a questão da equipe multidisciplinar, né? Então, até chegar a um diagnóstico,
Tem muita gente envolvida e muitas especialidades envolvidas. Então, cada especialidade vai ter um papel muito importante no diagnóstico, no acompanhamento e no tratamento, né? Desde as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, os nutricionistas, todo mundo tem igual importância neste processo. Falando um pouquinho da minha área, que eu sou médico geneticista, né? A gente tem 3 etapas. A primeira delas é conversar com a família sobre o que é o diagnóstico, explicar o que tem em literatura, o que não tem, como que funciona o diagnóstico. Você acha que muitas pessoas que recebem um diagnóstico que é ligado à genética, existe essa questão de se sentir culpado? Sim. Porque isso é uma coisa que... Eu já conversei com muitas mães nesse sentido, né? Não sei, depois eu vou perguntar também isso para a Rebeca, mas a gente ouve muito as pessoas falando... teve uma pessoa que eu conheço que disse... Minha mãe, que era avó, né? Porque era uma doença genética que vem... O gene é sempre da mulher. Ela se sentiu muito culpada por o meu filho ter nascido com essa doença. Então, por que você acha que isso acontece? Isso é exatamente a segunda etapa da consulta, que é o aconselhamento genético, que idealmente deve ser feito por um médico geneticista. Por quê? Porque a gente trabalha exatamente isso. Primeiro, a não culpabilização, porque, como eu falei, não tinha como eles saberem, era totalmente impossível e improvável, porque eles não são primos, não são irmãos, nada assim. O segundo ponto é que todos nós estamos sujeitos, e não é culpa de ninguém, não é nada que a Rebeca tomou na gestação, não é nenhum remédio, não é nenhuma outra condição que ela tenha. Não poderia ser evitado. Não poderia ser sentido, evitado, né? Sem a gente saber, né? Uhum. E o terceiro ponto é justamente isso, é encontrar outras famílias para realmente conversar e entender como é essa realidade. Eu brinco que a gente sai do escuro, né, Rebeca? Porque é exatamente isso, o paciente com uma condição rara, a média do diagnóstico é de 5 a 10 anos para condições graves no Brasil. E às vezes até mais que isso, né? E muitos pacientes acabam falecendo sem um diagnóstico. Então, todo esse processo do aconselhamento genético, eu digo, alguns pacientes dizem para nós que funciona como uma cura para o coração. Porque às vezes a família está se sentindo culpada, a família às vezes está recebendo o melhor tratamento possível, que era o caso do Caleb, mas não tinha entendido exatamente por que tinha acontecido, se dá para prevenir numa nova gestação, como que funciona todo esse processo, né? Então, a dor do diagnóstico, ela envolve o fato, às vezes, de não ter cura da gravidade da doença, mas ela envolve a culpabilização social. As pessoas têm muito hábito, às vezes, de apontar dedos, né? Se você tivesse feito assado, se você tivesse casado com outra pessoa. E, na verdade, nada disso poderia mudar o curso natural, né, das coisas, e nem importa mais, né? Então, muitas vezes, o paciente tem uma condição genética, às vezes já tem 10, 15 anos, e a mãe vem e fala, nossa, há 15 anos eu sofro todos os dias, porque eu acho que foi tal remédio que eu tomei que causou isso no meu filho. E aí, na verdade, a gente explicando que não é nada disso, que às vezes é uma alteração genética ao acaso, 1 em 1 milhão, que aconteceu como um raio que cai uma vez num lugar só, né? Ou uma loteria genética. Às vezes a pessoa carrega aquela culpa por anos e anos, e na verdade mutações genéticas não é culpa de ninguém. Nem as herdadas e nem as que acontecem de novo, que a gente diz que é um caso novo na família. Nada é algo que a mãe ou o pai fizeram na gestação, não era algo, muitas vezes, que dá para ser prevenível. Você acha que tem um pouco de... algumas histórias que eu já ouvi também nesse sentido de negação? Eu já ouvi casos, por exemplo, de numa família que teve uma criança que nasceu com uma questão genética, que depois poderia ter sido, por exemplo, prevenível pela irmã, e que isso acabou não acontecendo. Você acha que às vezes isso também acontece, das pessoas se colocarem um pouco em negação? É uma boa pergunta, Regiane. Esse, na verdade, é um tema bem complexo, porque envolve não só a questão da genética, mas envolve muitas crenças religiosas, crenças familiares, crenças pessoais. Então, o aconselhamento genético, a gente diz que ele não é diretivo. Então, quando a gente conversou, a gente nunca fala, você precisa, na próxima gestação, fazer fertilização,
para escolher o embrião que não tem essa alteração. A gente só fala dessa possibilidade. Perfeito. Porque a decisão sempre vai ser da família. Porque tudo na vida tem prós e contras, né? Então, muitas famílias optam por não fazer essa medida. E tá tudo bem, porque o importante é a gente ter o diagnóstico correto. Então, se eu já sei que tem um risco de 25%, se o casal for para uma gestação natural, assim que a criança nascer, a gente já faz o exame genético direcionado e já estabelece um tratamento. E muitas vezes a criança nem desenvolve sintomas, porque já tem o tratamento desde o início, né? Então, acontece isso em muitas famílias, mas envolve muitas questões, muitas crenças psicossociais, religiosas, contexto familiar. Então, tudo isso é levado em conta. E aí, o papel do médico é fornecer a informação, mas não um juízo de valor em cima daquele tema, né? Eu nunca vou falar para a Rebeca assim, faça isso ou faça aquilo. Eu vou falar assim, existem essas 3 possibilidades. Vocês vão decidir. Então, é sempre isso. E a formação em genética médica são 6 anos de medicina, mais no mínimo 3 anos, que são os anos de residência. Então, a gente fica 3 anos aprendendo essa comunicação. E o que acontece com os diagnósticos genéticos é porque, às vezes, colegas que não têm essa formação de 3 anos acabam falando de uma forma que a gente não falaria no aconselhamento genético, né? Entendi. E muitas mães acabam se sentindo involuntariamente culpadas, ou pais se sentem culpados por um diagnóstico, né? Entendi. E isso é o que a gente mais quer evitar. Exatamente. A importância de disseminar informação, né? Com certeza. Como que foi, Rebeca, para você? Teve esse momento de falar, puxa... Não, eu vou ser sincera que não teve, porque eu acho que ter entendido a doença fez toda a diferença. Ter entendido a condição fez toda a diferença. Aquilo, é que nem Paulo fala, que ele não poderia ter sido evitado porque a gente não tinha um conhecimento. Mas você ouviu alguma coisa, assim, de pessoas, de amigos ou familiares, ou pessoas não tão próximas? Ou mesmo nos comentários que você recebe, às vezes as pessoas de fora. Da família não aconteceu. Não, da você família nunca não teve aconteceu. ninguém que perguntou, fez alguma observação nesse sentido? Não, de nenhuma forma, até porque não tinha nenhum caso na família que levasse a alguém chegar a essa conclusão de que a gente poderia ter evitado de alguma forma. Mas na internet sempre tem, né? E principalmente as pessoas me perguntam muito, Rebeca, você quer ter outro filho? Sabendo que tem 25% de chance. Eu digo, gente, a gente quer ter outros filhos, né? Paulo nos deu um aconselhamento maravilhoso, né? Você falou dessa questão da fertilização. Então, nós temos possibilidades. E eu tento também não me apegar aos 25%. Aconteceu com o Caleb. Aconteceu na primeira gestação. Mas tem 75% também de chance da criança também não ter nada. Que foi o que a gente conversou Que foi o que a gente conversou. Então, se você só se apega aos 25%, aos 10%, você acaba que vive uma vida neurótica, de medo. Então, a gente tenta não se apegar a esses números e planejar, né? Porque a gente sabe que é difícil a condição. Mas se outro filho vier da mesma forma, será amado da mesma forma, será cuidado da mesma forma. E você é bem paciente para responder o pessoal, né? Sou, na internet. Porque as pessoas não, elas perguntam mesmo. Perguntam, né? Coisas mesmo. pessoais sem nenhum problema. Sim, sem nenhum problema. E elas sempre falam muito também da questão da cura. Que Deus cure ele. Eu oro para que Deus cure ele. E é uma questão que muitas vezes eu converso com o Ítalo. É claro que a gente quer a cura do nosso filho. Mas se ele é assim, eu vou viver uma vida de buscar uma cura e não aproveitar o hoje, não aproveitar o agora, eu preciso aproveitar o agora com meu filho, ao invés de estar preocupado com uma cura. Se Deus quiser curá-lo, que cure-o. É a vontade dele. Se não, eu não vou viver uma vida neurótica com isso, mas eu vou aproveitar, porque meu filho é mais do que um diagnóstico. Ele é uma criança que merece ser amada, que merece atenção. Com certeza. Né? Ao invés de estar me apegando só a isso. Muito bom. E hoje você já foi procurada por outras mães também? Sim. Rebeca, com filhos com doenças raras? Como vocês têm hoje essa conversa? Como que você atua nesse sentido? Sim. Quando eu criei o Instagram, o intuito era exatamente esse. Eu queria trazer informação sobre a condição de Caleb. Eu queria ajudar outras famílias da forma que eu fui ajudada pela mãe do Davi, um menininho de 10 anos hoje.
Então, quando eu crio o Instagram, que chega a muitas pessoas, o Paulo falou que alguns pacientes dele também nos seguem, e a gente acaba alcançando outras crianças além da DIN, outras pessoas Sim. com doenças raras além da DIN, com intestino curto, com N outras questões. E acho que desde que eu criei o Instagram, desde que eu passei a divulgar informações, compartilhar informações sobre a DIN, eu lembro que acho que foi 4 famílias vieram a mim com o mesmo diagnóstico. E essas famílias vinham a mim preocupadas. Rebeca, meu filho vai ter uma vida normal? Rebeca, meu filho vai sobreviver? Rebeca, como é? As famílias vinham desesperadas. Da mesma forma que eu fui desesperada aquela mãe. Porque a gente tem sede de saber, né? De ter uma esperança. E 4 dessas famílias que vieram a mim, as crianças, algumas estavam... Uma era lá da Paraíba, perto da minha região, inclusive. Outra de Sergipe e outras de aqui de São Paulo. E, infelizmente, 3 dessas não sobreviveram. 3 dessas crianças não sobreviveram por causa dessa questão do tratamento. O tratamento para mim também está muito limitado aqui a São Paulo. Sim. A São Paulo Grande parte, né, dos tratamentos de raras está também, muito limitado. né? E essa é outra questão de debate, né? Os centros de tratamento para doenças raras são muito específicos. Sim. São médicos muito específicos. Infelizmente, essas 3 outras crianças eram bebês, não sobreviveram, mas as mães sempre me agradeciam. Rebeca, obrigada por toda a informação que você passou. A gente passou para os médicos, isso ajudou no tratamento, ajudou de alguma forma. Então, eu penso que minha missão, aos poucos, vai se cumprindo. Porque eu falo, a minha missão principal é tornar essa condição conhecida para que outras famílias tenham a chance de seu filho viver, de seu filho sobreviver a tudo isso, porque é possível. De viver esse cada dia, né? Exatamente. Paulo, me diz uma coisa. Hoje, como que funciona o aconselhamento genético? Que momento a gente está, né, no Brasil em relação ao aconselhamento genético? Quem deve buscar por esse aconselhamento genético? Você acha que hoje todas as pessoas, né? Lógico que tem uma questão aí de acesso também, mas a maioria das pessoas que têm acesso deveriam buscar e por quê? Né? E queria que você contasse um pouco para a gente também em que momento a DIN está nesse momento. A gente tem estudos, como que hoje estão as pesquisas também sobre a doença. Perfeito, Regiane. Primeiro que, sobre a fala da Rebeca, eu fico sempre emocionado escutando ela falar, porque eu acho que mães como a Rebeca estão sendo um porta-voz ao acesso do conhecimento para todas as famílias, né? Porque, às vezes, tudo que uma família quer é a possibilidade de alguém que conheça o que os filhos deles têm, é a possibilidade de ter acesso ao tratamento e é a possibilidade de sair do escuro, né? Porque a gente viver no escuro sem saber um diagnóstico, sem dar o nome correto, é um sofrimento muito intenso, Sim. né? Então, no consultório e no hospital público que eu trabalho, as mães dos pacientes seguem o Caleb e elas vêm na conversa: doutor, meu filho não tem o diagnóstico do Caleb, mas viu como ele está vivendo bem? Eu adoro como a mãe dele fala sobre cuidados paliativos, como a mãe dele lida com a condição. Então, é muito emocionante o que a Rebeca vem fazendo por todas as famílias, né? E sobre o aconselhamento genético, no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a gente tem todos os médicos geneticistas associados. No próprio site do Dr. Alia, a gente tem essa possibilidade de consultas. E a gente tem os centros de doenças raras no Brasil, que são vários. A lista também está no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica. E o encaminhamento ele existe pelo SUS. E existem esses centros que são um pouco menos de 30, se eu não me engano, que fazem o aconselhamento genético, que idealmente deve ser feito por um médico geneticista, né? Então, essa é a questão da primeira pergunta do aconselhamento genético. A segunda era, desculpa. Não, mesmo do aconselhamento genético, em que momento você sugere? Porque, por exemplo, no caso da Rebeca e do marido, não tinha nenhum caso na família. Então, às vezes a gente pensa assim, se a família já tem um histórico, né, como eu tenho, por exemplo, as minha primas que têm fibrose cística, né, a filha de uma delas vai querer ter esse aconselhamento, mas para quem não tem, que não tem nenhum caso, né, de doença genética, por exemplo, na família, as pessoas às vezes não pensam em procurar por esse aconselhamento genético. O que você sugere nesses casos? Perfeita a sua pergunta. Desculpa, eu não lembrava. Imagina. Mas é exatamente isso. Na genética,
a gente atende pacientes que às vezes não imaginam que tem uma condição genética na família ou que eles mesmos têm uma condição. Então, a gente avalia toda criança com autismo, toda criança com atraso do neurodesenvolvimento, toda criança com perda de peso inexplicável, todo adulto que teve câncer ou histórico de câncer na família, principalmente mais de um câncer ou em idade jovem, mas na teoria todo adulto deveria procurar esse tipo de acompanhamento e aconselhamento genético, casais com dificuldade de engravidar, casais que são primos ou de uma mesma cidade pequena, crianças com baixa estatura, alta estatura. Então, assim, os motivos de encaminhamento são inúmeros. E justamente por serem tantos, mas não serem conhecidos, esses pacientes os médicos acabam não encaminhando e os pacientes acabam não sabendo quando procurar. Para te dar exemplo também, Regiane, a gente tem, por exemplo, para casais primos que vão ter esse risco de uma condição recessiva aumentado, um painel de compatibilidade genética do casal, que nada mais é do que um exame genético antes de pensar em engravidar, para saber quais ingredientes estão alterados no casal e ver se por um acaso tem o mesmo ingrediente alterado, para que a gente possa fazer esse aconselhamento genético antes mesmo de nascer uma criança com uma síndrome. Eu vou te falar que hoje eu nem vou entrar nesse tema, a gente vai ter outras entrevistas exatamente. Aqui para falar sobre a parte do aconselhamento genético e seguir um pouco mais nesse tema, mas uma coisa que sempre também me chamou muita atenção é o universo da reprodução assistida, né? E hoje a gente, por exemplo, a gente não tem tanto controle mais sobre algumas questões aí, né? De doação de óvulos, né, de esperma. Então, tem questões também que vão estar ligadas ao aconselhamento genético por conta de situações que a gente vive hoje no mundo, né? Eu acredito que dentro do universo da reprodução assistida também deva ter muita coisa acontecendo que levaria as pessoas hoje de alguma forma, também precisar de um aconselhamento genético, porque você pode estar encontrando um familiar sem saber, né? Exatamente. Hoje a gente vive um pouco essa realidade também, né? E eu tenho um mantra que é todo casal, eu faço meu doutorado em reprodução, então todo casal que pensa em fazer fertilização deveria passar por um médico geneticista. Porque às vezes com histórico familiar a gente identifica algum risco prevenível. E já que esse casal já optou por fazer fertilização, por que não prevenir determinadas condições ou por que não saber disso com antecipação, né? Mas certeza. Eu acho que realmente é um tema para um tema outro episódio. Grande para a gente conversar num outro momento. Exatamente. Mas é muito interessante e traz muita luz para a gente, né, em cima desse tema. E pessoal, assim, para a gente encerrar aqui o nosso podcast hoje, Rebeca, eu queria que você falasse um pouco a sua mensagem, né, para outras mães que já acabaram de ter essa descoberta, né, de um filho com uma doença rara. Acho que você já falou coisas bem interessantes aqui. Vejo que você é uma pessoa muito para cima, que olha para isso com um olhar realmente diferente. Provavelmente essa questão de você e seu marido muito juntos faz muita diferença também nisso. A gente também tem pesquisas mostrando, né, que muitas mães, quando descobrem, né, que um filho tem doença rara, muitas vezes os pais não assumem. Isso acontece bastante, a gente sabe que isso é uma realidade mesmo. Então, acredito que toda essa história de família, de você ter a sua família muito próxima, tudo ajuda muito. O que você falaria para elas nesse momento? O que você gostaria de deixar de mensagem para essas mães que hoje descobrem que tem um filho com doença rara? Perfeito, Regiane. Eu acho que a mensagem que eu deixaria era que eu gostaria de ter recebido na época, que é não se culpar, principalmente. Não se culpar, porque, que nem o Paulo fala, não é culpa de ninguém. Acho que é o primeiro passo. Não se culpar, não achar culpados, porque eu tive um período de procurar culpados. E eu culpava principalmente a Deus, né? Eu culpava a Deus. Deus, por que o Senhor fez o meu filho assim? Mas depois, entendendo tudo, eu percebi que não era culpa de ninguém, mas que Deus nos enviou Caleb com um plano e um propósito que eu vou cumprir até o final, até quando ele permitir. Então, a primeira coisa que eu falaria é isso, para a mãe não se culpar, para os pais não se culparem, e não levarem essa culpa por muito tempo, mas que procurem ajuda, procurem se libertar disso. E também é muito importante essa questão de não
não negar o que está diante de você, mas acolher, buscar ajuda, principalmente, para entender a condição do seu filho. Procurar uma luz, procurar outras famílias, porque isso faz diferença no diagnóstico. Então, eu creio que isso é o mais importante, ter uma rede de apoio, procurar ajuda e tentar entender a condição do seu filho para você ser a pessoa que mais entenda e que mais saiba lidar com as adversidades que surgirão. Porque uma doença rara é para a vida toda. Então, não adianta viver a vida se culpando, procurando culpados, negando ou se apoiando apenas em um diagnóstico. Porque ele não é sentença, ele não é fim de nada, ele é recomeço. Então, é apenas uma nova forma de viver. E é isso que a gente busca encontrar todos os dias, né? Se adaptar a essa nova forma de viver da forma mais leve e feliz possível. Perfeito. E, Paulo, queria também que você deixasse a sua mensagem. A gente comentou um pouquinho antes sobre o momento, né, da GIN, se existem pesquisas e como que, nesse cenário também, que a gente vê tantas pesquisas, tanta inovação acontecendo no universo das raras, como que você enxerga também isso em relação ao futuro e como que os pais podem lidar melhor com isso? Exatamente, Regiane. Em relação à DIN, como a Rebeca falou, a gente tem algumas pesquisas que ainda estão mais no âmbito pré-clínico, que na pesquisa a gente primeiro faz em animais e depois a gente desenvolve em humanos, né? Mas a medicina está avançando muito e quanto mais crianças com diagnóstico, maior a possibilidade de ter uma pesquisa com uma alta eficácia, né? Mas sobre a mensagem, assim, eu acho que vai muito ao encontro do que a Rebeca lindamente falou sobre... E nada mais é do que criar oportunidades. Uhum. Criar oportunidades de acesso ao diagnóstico, de acesso ao tratamento e de acesso a encontrar outras famílias e conseguir ter um acompanhamento adequado. E a população geral que está nos escutando, uma coisa que às vezes dói mais do que o diagnóstico, a Rebeca pode falar melhor do que eu, mas é o capacitismo e o preconceito. Sim. Então, muitas vezes o diagnóstico, a família já aceitou isso, mas às vezes é tão difícil lidar com olhares de julgamento, com perguntas inadequadas, com intervenções desnecessárias de pessoas que não conhecem sobre o diagnóstico, né? Então, para viver numa sociedade colaborativa, a gente tem diversas etapas para isso. Então, apoio governamental, apoio financeiro é importante, mas também o apoio da população. Então, uma população que consiga perceber que os raros são muitos. Sim. Eles estão entre todos nós. Eles podem ser teu primo, teu irmão, sua mãe, seu filho. E eles precisam de visibilidade. E a gente não está pedindo nada além do que o necessário. A gente quer equidade. Então, dar aquilo que aquela pessoa precisa. Perfeito. Então, cada vez mais, esse tem que ser o nosso lema. Acesso, equidade e oportunidade. Né? Uhum. Então, não é olhar para uma criança como o Caleb e falar assim, ai, coitada dela, coitado dele. Não, é assim, nossa, eles estão se virando muito bem. O que eu posso fazer para não julgá-los? Será que eles querem aquela ajuda que eu estou oferecendo? Qual ajuda eles precisam? Então, a equidade e o não capacitismo, ele está muito relacionado a isso. Não eu ter um olhar de pena, mas eu facilitar o acesso, ter mais disponibilidade e acolher se necessário, né? Perfeito. Muito obrigada, gente. E até o próximo Poder Raro. Obrigado, gente. Um prazer. Obrigada.